quem você é em Deus. Shalom incontíveis, Pastor Paulo Bernardo para mais uma semana da nossa série de mensagens Reaja Incontível, e essa semana falaremos sobre crise de identidade. O texto proposto para essa leitura está em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que diz: Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Importantíssimo nós entendermos quem somos em Deus. Há muitas pessoas que estão no templo, mas não conseguem entender, não conseguem obter a essência do Senhor do templo. Há muitas pessoas que levantam as mãos para adorar e pronunciam palavras fortes, dizendo coisas profundas, e a palavra tem poder. E uma vez a palavra proferida, ela pode trazer no mundo espiritual formas que vão influenciar nas nossas vidas. Então é imprescindível conhecermos o Senhor, pelo qual nós nos propomos a fazer a sua vontade, a estar no templo adorando, a confessar o seu nome, a confessar quem Ele é. E eu tive a oportunidade, o privilégio de escrever um livro falando sobre os 3 pilares da vida cristã, que está fundamentado em conhecer o Senhor. Precisamos conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas de viver com Ele. Precisamos cumprir o seu ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E precisamos confiar com todas as nossas forças e as nossas energias naquele que nos fez a promessa. Então, você tem um propósito de vida, você tem uma motivação de vida. Busque com intensidade viver esse propósito. E para isso, você precisa conhecer o Senhor que te fez a promessa, que estabeleceu o propósito para a sua vida. A palavra de Deus vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, sobre 7 homens que era filho de um homem chamado Cefas, e que eles foram tentar expulsar demônios, uma crosta de demônios que estava sobre a vida de um homem, atormentando aquele homem. E os demônios, usando a forma daquele homem, disse: olha, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vós? Quem sois? Quem é vocês? Com qual autoridade vocês estão tentando nos expelir desse corpo? Aquele demônio, literalmente, usando a forma daquele homem, deixou aqueles homens completamente envergonhados e ainda os açoitou, os pondo para correr. Então, o que eu quero te dizer? Que você precisa ter a sua identidade em Deus. A vida cristã é muito mais do que nós irmos para o templo adorar o Senhor, porque está em comunhão com os nossos irmãos. É bom, é bênção, é agradável. Isso é de Deus, está no coração de Deus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, o fato de estarmos no templo, revendo os nossos irmãos, todos juntos, adorando um só Deus, um só Espírito, numa só glória, tudo isso é muito bom. Mas precisamos ter a nossa identidade firmada e fixada naquele que nos chamou, aquele que nos fez nação santa, povo eleito, adquirido para a glória do nome dele, aquele que nos tirou do império das trevas e nos pôs no reino da sua maravilhosa luz. Você precisa ter a sua identidade formada. Você não pode terceirizar aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Há um chamado para você, há um propósito de Deus para você, para a sua vida, e você não pode simplesmente viver das experiências de terceiro. Você não pode simplesmente, poxa, que bênção, olha o que o pastor fez, olha o que a pastora fez, olha como Deus usou a pastora, olha como Deus usou o pastor. Mas Deus quer te usar com poder e autoridade. Deus quer que você entenda que Ele te chamou pelo seu nome. Isaías vai dizer que quando o Senhor estende as suas mãos, o seu nome está gravado na palma das mãos dele, de maneira que todas as vezes que ele vê isso, o seu nome, ele se alegra na sua pessoa, ele tem expectativa na sua pessoa, ele quer com que a sua pessoa vá muito além de que tudo aquilo que as pessoas podem criar expectativa ao seu respeito. Infelizmente, as pessoas acabam criando expectativas sobre nós, às vezes num nível excessivo, mas daquilo que não é o propósito de Deus para nós. E às vezes num nível bem abaixo, na verdade, mais nos desmerecendo do que merecendo. Mas não importa se as pessoas pensam no nível abaixo ou no nível acima. O que importa é o que Deus
pensa de você. O que importa é o que Deus estabeleceu sobre você. Então, a identidade do cristão é algo fundamental e imprescindível, indispensável. Você precisa saber quem você é em Deus para que você possa viver o propósito. Os discípulos de Jesus, eles passaram por essa crise de identidade após ver tantos milagres que Jesus havia realizado na caminhada deles, no início da caminhada deles com Jesus, aprendendo e vendo milagres e vendo coisas extraordinárias. Um certo momento Jesus vai estar num local específico, ele se retira ao monte para orar, e antes de se retirar para orar, ele vai falar para os seus discípulos: atravessem para a outra banda do mar. E quando eles começam a atravessar o mar, tá tudo muito bem, tá tudo na paz, tá tudo no relax. Só que quando eles chegam mais ou menos no meio do mar, os céus ficam encobertos, nuvens escuras, relâmpagos e trovões, vento forte, e o vento açoitava o barco onde eles estavam, a ponto deles ficarem apavorados com medo de morrer. E de repente eles veem uma figura vindo andando sobre as águas, e eles ficam tão apavorados, o medo toma tamanho conta da mente deles, que eles não conseguem discernir que é Jesus andando sobre as águas. Eles pensam ser um fantasma e gritam: é um fantasma, uns para os outros gritando: é um fantasma. E na verdade é Jesus andando sobre as águas dizendo: não temas, sou eu, Senhor. Ali Jesus estava trabalhando no caráter dos discípulos, ali Jesus estava forjando o caráter dos discípulos, dizendo: olha, eu estou convosco, mas o fato de eu estar convosco não anula o que vocês vão passar por provações, o que vocês vão passar por adversidades, mas o que vocês têm que ter garantia é que eu estarei convosco. Não temais que no meio das tribulações, seja qual for a provação que você está passando hoje, agora, nesse dia que se chama hoje, Jesus, o fato de você estar com Jesus na sua vida não vai te isentar de passar por provações, não vai te isentar de chorar, não vai te isentar de ser perseguido, de ser caluniado, de ser injustiçado. O fato de você estar com Jesus não vai dizer que você, agora está tudo muito bem na minha vida e mal nenhum virá sobre mim. Sim, virá sim, o mal vai tentar contra a sua vida, mas você tem uma garantia que Jesus vai estar contigo em todo o tempo, e ele te diz: não temais. Ele está forjando o seu caráter e criando uma identidade de cristão na sua vida. E um pouco mais à frente, esse episódio acontece no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Chegando no capítulo 16, um outro fato vai acontecer que vai corroborar com essa situação. Jesus vai perguntar aos seus discípulos: o que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E os discípulos vão dizer, meio que assim, né, alegres, meio que descontraído: Senhor, uns dizem ser Moisés, outros dizem ser Elias e um dos profetas. As pessoas estão falando das maravilhas que o Senhor está fazendo. Os discípulos ficam alegres e vão ali interagindo, se descontraindo e falando isso baseado na pergunta de Jesus. Aí Jesus, em silêncio, daqui a pouco ele rompe o silêncio quando os discípulos ficam menos afoitos e pergunta: e vocês? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? Ali eles são confrontados e a expressão de alegria deles somem. De repente eles ficam sérios, sem saber o que dizer, até que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai trazer a revelação. Ali sendo forjado a sua identidade, o seu caráter. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou encerrar essa mensagem te perguntando: você sabe de verdade quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Diga com seu coração alegre: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reaja incontível em meio às adversidades. Deus te abençoe.